Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Boa Professor tarde, Sandra. Boa Douglas, tarde, boa professora tarde. Tatiana, obrigada por aqueles que nos visitam hoje. Estejam depois atentos às questões do vosso coração, daquilo que vocês querem perguntar. Vai ser aberto no final aqui da live uns minutinhos para cada um fazer as suas perguntas. Sei que cada um deve ter as suas questões pessoais, assim, do como enfrentar o exercício. Este é o nosso tema de hoje, exercícios para a saúde, para realmente termos mais saúde. Correto, Doutor é isso aí. Douglas, é com você, eu quero iniciar com uma pergunta. Como você vê a questão dos exercícios para alunos ou para pessoas que são interessadas em ter saúde, mas chegam a você e dizem, eu não consigo fazer exercícios, eu não consigo sair de casa, eu não consigo enfrentar uma academia, para mim é muito difícil. Como você pode aconselhar este tipo de aluno, este tipo de pessoa que quer, mas não consegue, de fato, iniciar ali esse processo? Bom, primeiro eu queria fazer uma sugestão. Vamos olhar o exercício pelo prisma da saúde integrativa, né? Por que o pessoal fala, todo mundo fala, exercício é tão bom, é tão legal, mas a nível de biologia, a nível de vida, por que o exercício realmente é importante, né? O nosso universo na saúde integrativa é feito de movimento, é feito de energia, né? Então, o que são nossos corpos? Né? Nossos corpos são feitos de elétrons, de energias, de átomos, né? Então, a própria questão da vida são elementos em... Tá ouvindo aí o som? Sim. São elementos em movimento, né? Então, quando a gente não tem movimento, a gente não tem vida, né? Então, o que é o corpo humano? O que é a soma do corpo humano? É basicamente a soma de hidrogênio, oxigênio e carbono. São átomos, né? O universo gosta de movimento, de velocidade, né? Então, o próprio se mexer, o próprio ato de colocar a biologia, de colocar o corpo em movimento, já faz sacudir, já faz gerar vida no nosso corpo. Isso é muito importante, é muito, muito bonita essa mensagem que a gente queria passar, né? E do ponto de vista fisiológico, lógico, a gente sabe que tem aquele monte de alteração que nós vamos falar durante a live de hoje e benefícios da atividade física, mas agora vamos entrar na tua pergunta. Pessoas que não gostam muito de fazer atividade física. O que eu recolhi de material e de experiência nesses últimos quase 30 anos, vendo o pessoal procurar, entrar e sair de atividade física, é realmente você conseguir tocar o coração da pessoa em relação à atividade física ou ao tipo de atividade física que ela vai realizar para fazer. Exemplo, de tempo em tempo, nós somos acometidos com moda no exercício, né? Então, qual que é a moda da atividade física? Vender aquele comércio de queimar caloria e queimar gordura, que é uma questão muito complexa, não tem como você delimitar o que realmente faz e qual faz esses benefícios durante o movimento ou qual exercício que você vai ter para fazer isso, né? E o mais legal seria você tentar inserir a atividade física de alguma maneira que a pessoa gostasse daquilo. Como? Tentando apresentar para ela vários tipos de opção sem ficar naquele fetiche de queimar caloria, de queimar gordura ou só ter um corpo bonito, né? Você pode ter uma aula de recreação, você pode ter uma aula de futebol, uma aula de vôlei, uma aula de brincadeira, uma academia, tudo é válido, né? Desde que você coloque a pessoa para fazer aquilo com prazer e você tem um bom profissional também apresentando isso para ela e conduzindo ela até o exercício para que ela tenha o que a gente chama de aderência à atividade física. Porque muitas vezes ela foi algum dia praticar isso em algum lugar e ela não foi bem atendida, ela não entendeu o que ela estava fazendo lá,
ou o professor, por exemplo, colocou uma dose de exercício excessiva ao corpo ou ao momento que ela estava naquele dia, e ela saiu de lá com dor, ela saiu de lá insatisfeita ou um pouco triste, e ela não conseguiu terminar o treino ou não conseguiu sentir bem, ao invés de dar prazer, a pessoa saiu muito cansada ou com dor de cabeça, ou teve uma ânsia, e ela se distancia da atividade física, né? Eu quero agora pedir um pouco para a Tati também dar uma força para a gente, o que ela sente nesse sentido aí. Mas a minha visão inicial é essa, tá? Obrigada, Douglas. Tati, na tua área, qual a dificuldade das pessoas lidarem com o seu corpo e aceitarem a necessidade de obter esta forma de saúde através do toque, através do exercício, através da comunicação física? Então, Sandra, e a todos que estão aqui conosco, dentro da medicina tradicional chinesa, a atividade física, ela está muito vinculada, tudo na nossa vida, na verdade, né? Está vinculada à parte emocional, ao temperamento da pessoa. Então, nós temos pessoas com um temperamento muito mais ativo, muito mais yang, que a gente chama dentro da medicina tradicional chinesa. Nós trabalhamos muito com o dualismo do yin e do yang, né? Então, existem pessoas que elas precisam se movimentar por natureza do temperamento delas. Então, são as pessoas que muitas vezes se tornarão atletas. As pessoas que desde muito cedo, desde a infância, começam na prática da atividade física e partem para essa parte da competição, são pessoas que têm um tipo de temperamento característico para que essa pessoa se desenvolva dentro de alguma atividade física, de algum desporto, na grande maioria das vezes, né? Então, tudo vai do temperamento da pessoa. Tem pessoas que nascem com um temperamento muito mais tranquilo, e aí elas precisam realmente ser incentivadas a buscar a prática da atividade física, né? E na medicina tradicional chinesa, isso é muito característico de determinados tipos de elementos, né? Que nem, por exemplo, nós temos as pessoas de temperamento fogo, que eles vão sempre buscar uma atividade física. Nós temos as pessoas de temperamento água, que vai sempre preferir assistir uma televisão, por exemplo, do que ir em busca de uma atividade física. Então, é onde o professor de educação física entra com uma ênfase e uma importância muito grande, porque o profissional de educação física, ele tem que saber identificar isso no aluno dele, para saber até onde ele vai com esse aluno, para saber como incentivar esse aluno, né? Não adianta, como o Douglas acabou de falar, o aluno chega lá, vai fazer a primeira aula, o professor mata ele de fazer exercício. Ele passa mal durante a aula, ele tem uma taquicardia além da conta do que é necessário para a atividade física, ele tem ali aquele excesso de sudorese, que deixa ele até espantado, assustado, ele começa a ter alguns princípios de cãibra, né? Então, tudo isso está trazendo um efeito negativo para uma pessoa que já não está acostumada. Então, o que a atividade física se torna? Algo ruim. Algo muito pesado, né? Ao invés de se tornar algo bom. E na medicina tradicional chinesa, quando o acupunturista entra nesse processo junto com a pessoa que está buscando a melhora da saúde no seu todo, e essa pessoa também está buscando, além do equilíbrio, além de uma boa alimentação, está buscando a prática da atividade física. Então, o acupunturista, ele vai entrar nesse processo dessa parte emocional, do incentivar aquele paciente, né, a ter força de vontade, não desistir com tanta rapidez, né, de buscar a atividade física como algo bom e entender que com o tempo a atividade física se torna algo prazeroso, né? Porque tudo que a gente libera durante a prática da atividade física também é muito importante a nível hormonal, a nível de endorfinas, a nível de um monte de componentes que vai ajudar o nosso metabolismo a entrar num estado de homeostase, de equilíbrio, e aí nós temos realmente a recuperação da saúde.
Eu vi, Tati, que teve uma descoberta de um hormônio que é muito pouco falado, eu mesma não tinha ouvido falar, tinha ouvido falar sobre as endorfinas, adrenalina, tudo mais, mas descobriu-se que a irisina é um hormônio que ele é específico ali do exercício físico, só acontece através do exercício físico, e ele combate, inclusive, essas enfermidades ligadas ao sistema imunológico. Então, para esta nossa época, o que estamos vivendo, poderíamos dizer que esse aliado do exercício físico, ao liberar esse hormônio, estaria dando um corpo muito mais resistente a enfermidades do que um sedentário ou alguém que não vai promover, através do exercício físico, esse hormônio, porque ele não é encontrado em nenhuma outra forma, porque às vezes as pessoas querem uma pílula milagrosa, tomar, né, hormônios, como se toma testosterona, ou se toma estimuladores de testosterona e de outros hormônios, acham que se pode também substituir, através de uma pílula, esses outros hormônios. Queria que vocês falassem um pouco disso e também daquela forma que a pessoa tende a encontrar essa contrariedade frente a tudo aquilo que se tornaria uma comorbidade, e que esses hormônios e todas essas formas, e em quanto tempo ela conseguiria já obter de prazer através dos exercícios. No caso, a irisina que você mencionou, ela é um hormônio que ele é produzido a partir de um aminoácido, né? E o aminoácido, ele advém de uma proteína, né? A proteína é um macronutriente que a gente vai absorver ele através da alimentação, quando, por exemplo, a gente come uma carne de frango, tá? Então, a gente consome a carne de frango, ela passa pelo nosso aparelho digestivo, e aí ela vai sendo quebrada, se transforma numa proteína. Essa proteína, ela vai ser metabolizada ainda dentro do intestino delgado, e ela vai se transformar num aminoácido. Esse aminoácido que vai produzir a irisina, que é esse hormônio. E é muito interessante porque, voltando para a medicina tradicional chinesa, quem é responsável por fazer toda essa metabolização dessa irisina é um elemento que nós temos dentro da medicina tradicional chinesa, que nós chamamos de elemento água, que é o grande metabolizador da nossa energia ancestral. A nossa energia ancestral é a energia mãe que a gente nasce com ela, também conhecida como Kundalini, também conhecida como energia vital, né? Então, é um hormônio de tão grande importância que ele é produzido a partir da energia que a energia ancestral empresta para que seja produzido. Então, tem alguns hormônios no nosso corpo que eles são produzidos diretamente a partir da metabolização que a energia ancestral faz, devido à importância que ele tem, né? E a irisina é um hormônio relativamente novo, ele foi descoberto há pouco tempo, ele foi estudado na sua complexidade há pouco tempo, ele tem menos de 10 anos aí de um estudo mais efetivo em cima da irisina, né? E é o hormônio que vai trazer para a pessoa que está fazendo atividade física a sensação de prazer, né? Então, a atividade física vai se tornar prazerosa para a pessoa porque ela vai produzir a irisina durante a atividade física. Ela vai produzir uma série de outros hormônios, uma série de outras enzimas e neurotransmissores e um monte de outras coisas, né? Mas a irisina é ela que vai trazer para a pessoa a sensação do prazer, né? E aí vai ajudar essa pessoa a se manter fazendo atividade física. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então, nós mesmos produzimos o componente que é necessário para continuar nos estimulando a fazer o que é bom. Então, essa é uma das funções principais que a irisina nos traz hoje, que os estudos nos mostram, né? Uma pergunta para ti, Muito legal, Douglas. Quero pedir para você
me contar um pouco da tua experiência com os alunos referente a essa forma como a Tati nos explicou, dessa Sim. energia ancestral, de como eles conseguem trazer isto para dentro ali do seu exercício, da sua aula, e o que acontece quando eles vão, então, com um tipo de alimentação que não é correta, ou ao invés de outro tipo, como você aconselha um aluno de como chegar para fazer um exercício físico, ou estabelecer dentro da sua própria casa um horário, ou levar para uma caminhada, ou até mesmo ir para uma academia. O que seria correto e o que não seria, o que seria boicote, porque tem pessoas que acabam boicotando o seu exercício, eu já reparei nisto, Sim. eu vejo, né, conversando com as pessoas dentro dos grupos, eu verifico isso daqui também. Qual seria o conselho que você poderia relatar para estas pessoas do que seria bom e do que não seria bom para o exercício físico como alimentação? Bom, primeiro, quando você atende qualquer indivíduo, tanto na parte da integrativa, quanto no consultório, quanto na academia, você tem o indivíduo chega até você com uma aflição. Ele espera, a primeira coisa que ele faz, ele espera alguma coisa. Então, ou ele espera que ele fique melhor de saúde, ou ele espere que no mês seguinte os médicos deem para ele um resultado de exame melhor, ou ele espera que o parceiro ou a parceira dele fique mais contente porque a autoestima dele vai aumentar, porque ele vai procurar exercício. Então, assim, você tem que ver qual é a aflição da pessoa, né? Você tem que ver se ela está indo por vontade própria ou, de repente, por indicação de outra pessoa, porque tem muito esse movimento também, né? A pessoa, às vezes, vai por impulso de outrem, não só por impulso próprio. Isso você tem que captar também. Quando ela vai por impulso de outrem, aquilo você tem que tomar um pouco de cuidado, porque aquilo pode virar para ela uma obrigação. Sim. Então, o lance é você tentar tirar da pessoa essa obrigatoriedade e mostrar para ela que aquilo vai ser um presente que ela vai se dar e vai também presentear outra pessoa, né? Agora, a alimentação, quando a gente fala de alimentação, a gente entra hoje em dia num abismo. Por quê? Tudo que você tem de nutrição da escola convencional, da nutrição ortodoxa antiga, 90% já não cabe mais dentro da nutrição integrativa, científica, atualizada, funcional que nós temos hoje em dia. Isso dá um choque muito grande. Exemplo, na nutrição convencional, sempre se aconselhou, e eu vim dessa época, nós éramos atletas, eu já fui atleta profissional, né? Então, assim, o alimento para as pessoas, inclusive para o atleta ou para quem vai fazer atividade física, tem um papel muito importante e ele acaba virando um instrumento de apego. É a mesma coisa que você tem na obesidade, por exemplo. A pessoa fica muito apegada ao alimento que ela não... detalhe isso, eu vou falar, tá? Que ela não poderia estar comendo para poder emagrecer. E quando você tem, às vezes, o cara que vai direto para a academia, ela tem aquele apego ao alimento para que melhore a performance. De qualquer maneira, isso pode ser destrutivo. Porque, exemplo, agora eu vou falar para vocês. O pessoal sempre falou assim, olha, para você fazer atividade física de manhã, você tem que ter um belo café da manhã. Consumir bastante energia, carboidrato, proteína, gordura, tomar vitamina, tomar aqueles shakes, aquelas coisas, para poder fazer um bom treino. E hoje a gente sabe que isso não é bom. Porque o corpo não faz as duas coisas bem ao mesmo tempo. Ou ele faz digestão, ou ele produz movimento. Se você coloca uma refeição muito pesada ou que libera muita glicose ou muita insulina, a pessoa vai perder a performance durante o exercício. É aquele tipo de pessoa que chega na academia de manhã e começa a bocejar durante o treino. A pessoa, ela fez o quê? Ela fez uma refeição para ir à academia. Muitas vezes, essas refeições erradas, desde manhã ou até durante o dia, fazem
a pessoa sentir muita fome. Essa é uma aflição normal também de quem começa a fazer academia. Fala assim, eu comecei a fazer academia, daí a pouco eu comecei a comer mais. Eu senti mais fome. Em vez de eu perder peso, eu acabei ganhando peso. Isso, assim, você vê demais, por mais maluco que seja. Por quê? É o padrão de nutrição errado, chocando com o padrão de nutrição atualizado que deveria estar adaptado e somando junto com o exercício. Essa combinação, às vezes, não dá certo. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar, junto com aquela ida da pessoa na academia, avaliar brevemente qual é o padrão alimentar dela. Nem que no dia seguinte você fale assim para ela, fala, olha, a hora que você vier treinar, então vamos tirar todo esse café da manhã seu aí e tomar apenas um café ou um chá e vir para a academia. Ela vai se sentir espantada, falando, nossa, mas eu vou vir sem comer. Você fala assim, venha sem comer. Ou toma aí, por exemplo, o que é muito legal da nutrição funcional, aí, um suco verde, um chá funcional, um suco funcional de manhã, sem comer nada. Aí ela faz um bom treino, se sente mais energizada, se sente bem, aí ela se sente vencedora, porque ela fala, nossa, eu ganhei um treino, eu venci uma etapa. Aí a autoestima dela vai lá em cima. Aí você começa a conquistar mais o aluno e ele sentir que ele conseguiu vencer aquela etapa e ele se sente empoderado e ele vai, com certeza, continuar fazendo os exercícios, porque ele fala assim, olha, o cara me atendeu bem, me orientou, eu consegui fazer o treino, passei um dia bom e agora eu tô cativado pelo exercício. Então, basicamente é isso. É uma anamnese que a gente chama básica de porta de academia, que a gente fala de porta de consultório, para você poder conquistar o aluno logo na primeira vez, para dar uma breve adaptação a ele nos primeiros contatos com a sala de musculação ou com o exercício de qualquer um que seja. Né? E a partir daí, se ele tiver interesse de mudar, porque nem todo mundo quer mudar, sempre, né? Você vai adaptando o exercício e vai colocando uma alimentação, ou se você não consegue fazer isso mais adequadamente sozinho, você pega um outro profissional e trabalha em conjunto para que isso aconteça. Será que eu respondi a tua pergunta? Sim, e a doutora Tati, ela é especialista nessa área porque sabe os elementos energéticos de cada alimento, sabe Exatamente. que um elemento X vai trazer benefício para um tipo de exercício, para o outro já não. Quer falar um pouquinho disto conosco, Tati? Deixa eu tirar o mudo aqui. Pronto. Vamos lá. Sim, uma das vertentes que nós temos dentro da medicina tradicional chinesa é a dietoterapia chinesa, né? Então, cada um dos elementos, que são 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa que nós trabalhamos, possui um sabor que vai nutrir esse elemento. Então, por exemplo, durante uma atividade física, nós utilizamos muito os nossos pulmões, digamos assim, e os nossos músculos. Concordam comigo? Sim. Nós precisamos de ar e precisamos dos músculos, dos tendões, dos ligamentos para se movimentarem, né? E nós temos aí, dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo, um sabor que vai nutrir os músculos, é o sabor doce, ou a comida morna. Então, fazer esse shake que o Douglas falou de manhã, para você ir fazer atividade física, sem utilizar, por exemplo, uma água gelada nele. Deixar a água natural. Isso já vai ativar esse elemento, que o nutridor dos músculos é o elemento terra, dentro do pentagrama dos elementos que nós temos na medicina tradicional chinesa. Então, o shake feito com a água natural, no estado natural, já vai estar nutrindo, além dos componentes, vai estar nutrindo a temperatura do alimento que a gente consome, já nutre o nosso corpo, né? E utilizar, no caso, alimentos mais frescos para fazer esse shake. Um exemplo de alimento fresco, a maçã.
Pesado, proteína pesada, essas coisas, né? Então, assim, nada de coisa pesada realmente, porque senão você vai sobrecarregar tanto o sistema digestivo na hora de você estar fazendo atividade física, quanto o sistema energético, porque para a medicina tradicional Geralmente, Tati, chinesa... perdão de interromper, geralmente as pessoas têm a mania da banana. Eu não concordo, porque Sim, para mim me pesa muito a banana, inclusive para o exercício, e eu tive essa experiência de comer apenas, às vezes, uma maçã, ir para a academia e ter muito retorno. E outras vezes comer essa outra fruta, a banana, por exemplo, e começar a sentir sono. E você no sabe início eu não que sabia que ela promovia sono. na dietoterapia, a banana é um elemento frio. Como que você consome algo frio para você fazer uma atividade onde você vai gerar calor? Porque uma atividade física, ela gera calor. Então, você está consumindo um elemento que é completamente o inverso daquilo que você precisa produzir daqui a pouquinho. Então, realmente, a banana, para quem vai fazer atividade física, ela está na contramão. Na dietoterapia chinesa, o que você pode fazer? Se você tiver só a banana para consumir, é você colocar canela nela. Porque aí a canela em pó, ela vai retirar um pouco desse frio da banana. Por que a banana pesa na hora de fazer atividade física no estômago? Porque ela é fria. E aí o teu organismo, ele fica ali. Ele não sabe se ele gera energia para você fazer atividade física ou se ele gera energia para esquentar aquele alimento que está ali no seu estômago e que precisa ser digerido. Porque se ele ficar ali parado, ele vai te trazer uma congestão. Vai te trazer um malefício maior. E aí você perde energia para estar fazendo atividade física, que foi o que o Douglas falou. Aí você começa a bocejar, você não consegue terminar a série de exercícios, você se propõe a fazer uma série de 15 repetições. Você chega na 9ª repetição, você não está aguentando mais, porque você está sem energia. Porque parte da sua energia foi direcionada para o estômago, para aquecer aquele alimento e quebrar ele, para ele ser digerido. Os Correto. alimentos frios, eles têm horários para serem consumidos. Não que nós precisamos consumir alimentos frios para equilibrar. Sim. Vamos voltar, perdão, Tati. Vamos, estou aqui. Podemos continuar? Sim, você estava conversando sobre o que a banana representa, né, no frio, e que a canela iria esquentá-la e tornar o metabolismo dela praticável para o exercício. Mesmo assim, não seria a fruta adequada, não é correto? Sim, Eu porque... aprendi há pouco tempo que é uma fruta para promover o nosso sono, ter uma noite tranquila. No final de noite, assim, a pessoa não quer assumir muitas calorias numa última refeição e acaba podendo comer uma banana para ter até o chá da casca de banana, agora aprendi também, que pode promover uma noite de sono maravilhosa. Então, tá aí, chá de casca de banana, e banana é para dormir, não é para ir para a academia. E sabe por que ela é boa para dormir? Porque ela é rica em triptofano, e o triptofano é o principal precursor para a produção de serotonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente não pode comer banana para fazer atividade física, senão, é o que o Douglas falou, a gente vai bocejar, né? E no caso que eu estava dando a dica da canela, a canela ajuda a aquecer a banana, por ela ser um alimento frio. Mas, ainda assim, não é a fruta indicada para ser consumida para se fazer uma atividade física, né? Porque mesmo você adicionando a canela, o estômago ainda vai precisar de mais energia para digeri-la e vai retirar a energia que seria colocada nos músculos para estar realizando atividade física. Correto. Um pouquinho de hormônios aqui. É uma coisa que pouca gente sabe. Por exemplo, quando você digere qualquer tipo de alimento, você precisa, para digerir o alimento, produzir a insulina. Quando você faz exercício, você produz um hormônio chamado glucagon, que é muito pouco falado por aí. Correto. E eles são contrarregulatórios.
Então, quer dizer, quando o glucagon está alto durante o exercício, a insulina tem que estar baixa. Por quê? Olha que legal que eu vou falar para vocês agora, uma mensagem muito bonita. Qualquer célula, desde uma única célula, se você colocar no microscópio uma lâmina, colocar uma célula, colocar de um lado o nutriente e do lado um agente agressor, ou um agente para movimentação da biologia daquela célula, ela vai ou para um lugar ou ela vai para o outro. Ela não faz as duas coisas ao mesmo tempo. E o nosso corpo nada mais é do que um amontoado de bilhões e bilhões de bilhões, aliás, trilhões de células, né? Então, ou a gente vai fazer digestão de alimento, ou a gente vai fazer o movimento, ou a defesa, né? Imaginem um animal na savana, lá na África, lá, um tigre, por exemplo. Ou ele vai correr para comer uma presa, ou ele vai descansar. Ele vai fazer uma coisa, ou ele vai fazer outra. Então, a própria natureza nos ensina isso, né? Ou a gente se movimenta, ou a gente para se alimentar. Então, as duas coisas juntas realmente nunca é bom, nunca é legal. E esse é o fetiche que tem da nutrição convencional ortodoxa antiga, que comida imediatamente fornece energia. E isso a gente prova pela medicina chinesa, igual a Tatiana está falando, e pela prática, que não é assim que funciona. Tudo tem que ter um time, tudo tem que ter o momento correto. E você precisa saber passar isso para o teu aluno, para o teu paciente, para que ele possa melhorar ainda essa aderência na atividade física, que é muito importante. Uma coisa, só finalizando rapidinho, não é surpresa que você pega, por exemplo, a grande maioria das pessoas hoje em dia procura atividade física para quê? Para perder peso. Quem é o obeso? Quem é a figura do obeso? Ou da pessoa que está... Não vou nem falar obeso, vamos falar que tem a pessoa que tem aquele apego ao alimento, aquele apego à energia do alimento, né? Ele está sempre buscando se alimentar. Ou ainda dessas dietas convencionais antigas que fica o pessoal falando para contar calorias, se calorias não existem, depois eu posso explicar para vocês por que não existe caloria de alimento, ou ficar contando os pontos, aquela coisa, você aumenta ainda mais aquela neurose, aquele apego da pessoa em busca do alimento. Isso torna isso uma coisa muito pesada para a pessoa, extremamente ansiosa e na qual ele fica desestruturado em si mesmo. Isso é terrível, né? Aí, geralmente, a pessoa que vai parar tanto o programa de atividade física quanto o programa de exercício, né? Basicamente é isso. Eu vou contar aqui a minha experiência de sedentária. Eu fui sedentária, filha de pais sedentários, de uma família sedentária, e a maior parte das pessoas na minha família tinham um problema de sobrepeso, mas eu não tinha. Pelo contrário, a minha tendência sempre foi a ser um pouco mais magra. Sim. Então, eu achava que eu não precisava do exercício. A minha pele era boa, os meus músculos eram bons. Aquela ilusão, não é? Por não saber. Eu trabalhava na área jurídica, não tinha conhecimento da área de saúde, o quanto era importante o exercício físico para manter essa rotina oxigenante dentro das nossas células. Exatamente. Eu cheguei a um ponto que o meu organismo se saturou demais da alimentação incorreta, porque também não fazia alimentação correta. Enfim, eu cheguei a um ponto em que, após a minha convalescência, a minha situação de muitas dores, muitos remédios, pós-hepatite medicamentosa, blá, blá, fui aprender a comer, a andar de bicicleta e a fazer exercício físico. No início, não foi fácil, por várias questões de limitações, mas ali eu comecei a sentir que eu saía diferente. Aquele meu esforço era uma recompensa de bem-estar. E eu sofro muito de cortisol alto. Apesar de me acharem bem calma, eu não sou uma pessoa tão calma assim, eu sou meio vulcãozinho dentro. Então, o meu senso de justiça é sempre muito
apurado. Então, eu sou dessas pessoas, acho que Tati deve saber o meu elemento, né? Deve ser meio fogo. Então, por qualquer coisa, eu já começo a pegar fogo ali dentro, e isso daí imita o que eu não sabia, muito cortisol para o meu Exatamente. fígado, e contrabalanceando, depois vem a enxurrada de insulina, que vem a enxurrada da fome para comer e comer besteiras, que depois vem a sensação que tem que ter o bem-estar pelo alimento. Então, Exato. eu era aquele tipo de pessoa, tão diferente do que eu sou hoje, que a minha comidinha da tarde, mais os meus colegas de serviço, era pão de queijo e cueca virada e cafezinho de repartição. Então, vejam que a coisa era horrível, horrível. Então, pulando essa parte, o que eu quero dizer é que não foi fácil para mim, como sedentária de muitos anos, iniciar uma caminhada por exercício físico aos 47 anos. Mas isso recompensou, porque eu comecei a sentir que toda aquela raiva que eu sentia, que ficava ali dentro me incomodando, que virava todos aqueles hormônios ruins, eu aliviava isso no exercício, e saía com bem-estar. Então, eu queria que vocês explicassem esse processo, porque agora eu não consigo deixar de fazer exercício. O final de semana eu não faço, não vou para a academia, porque aqui é só de segunda a sexta. Então, sábado e domingo, eu sou uma pessoa um pouco diferente de segunda a sexta, acabo sofrendo um pouquinho mais da ansiedade, um pouquinho mais de não saber o que fazer com aquele tempo que eu gostaria de estar na academia, por exemplo, e me faz falta. Sim. Então, eu queria que você também explicasse que aquilo que a gente tem de dependência da zona de conforto, que é uma zona de porcaria, né, o sedentarismo, depois, né, ir para a academia, e isso também vira um bom vício. Hoje eu chamo que eu tenho um bom vício, transformei aqueles vícios ruins num bom vício do exercício, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se aconteceu comigo aos 47 anos, convalescente, com um monte de comorbidades, pode acontecer com qualquer um, sendo bem dirigido, não é, Douglas? O que é que eu poderia dizer para esse povo aí que acha que não vai acontecer nunca com eles? O extremo, eu costumo explicar para o pessoal assim, nós temos que tomar cuidado sempre com extremos, né, na vida do ser humano, né? E o exercício, para muitas pessoas, vira também algum extremo, né? Qual é o extremo do exercício, o extremo da movimentação em excesso? A euforia. Então, depois daquela energia, daquela coisa boa que você tem, daquele despertar que você tem para a atividade física e para o movimento, se você insistir demais nisso, você vai virar uma pessoa eufórica. E aí você vai ultrapassar uma outra barreira, que é também, lembrando dos seus hormônios aí, você vai começar a liberar o quê? Muito hormônio de atividade, de movimento, muita cortisona, muito corticoide. E o que esse hormônio faz? Ele é importante para o nosso sistema imunológico, mas quando ele está em excesso, por excesso de movimento, ele começa a deprimir a imunologia, ele começa a comer os músculos, ele começa a atacar os ossos, ele começa a desequilibrar o círculo circadiano, que é quando o nosso corpo entende que tem que ser noite dormir, dia despertar. E aí você começa a ter alterações ou distúrbios do sono. É por isso que também na educação física a gente aprende muito o que é o atleta e o que é saúde. Geralmente atleta não é saudável. Isso é uma coisa que a gente tem muito diferenciado. A gente acha que todo atleta ele é o símbolo da saúde. E geralmente não. O atleta, qual é o papel? Qual é a função do atleta? Vencer a prova, custe o que custar. Então, tem muito atleta que... Oi? Inclusive a saúde dele. Inclusive a saúde dele. Você está sem microfone. Então, nós temos que tomar cuidado também para não romper essa barreira do excesso de exercício a ponto de fazer você ficar eufórico nesse sentido. Né? Então, o que a gente costuma recomendar? Fazer vários tipos de atividade física.
não só dentro da academia, naquele ambiente fechado, na sala de musculação. Fazer uma caminhada leve ao ar livre, pegar um pouco de sol, passear de bicicleta, ou mesmo que você vai fazer uma atividade animada com alguém, por exemplo, como se fosse lavar o seu carro na rua. Ou, por exemplo, cortar um jardim. Ou, por exemplo, sair para soltar uma pipa, sair para andar com os cachorros. Tudo isso é uma atividade de movimento, tudo isso é uma atividade física. Então, a gente pode agregar tudo isso aí dentro do nosso bolo, na nossa mente, e falar assim, estou fazendo alguma atividade física, mas também a gente não pode ser tão adrenérgico sempre, a gente tem que saber também fazer o descanso, fazer a volta calma, para poder dosar tudo isso e você não partir para o outro extremo, que era aquele extremo que você tinha, que era o da inatividade, você ir para o extremo da superatividade, né? O legal é dosar um pouquinho de tudo isso. Eu faço 1 hora no máximo de academia, eu estipulei para mim, é o meu ideal para o meu porte físico, eu faço 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e consigo dormir bem, que daí eu consigo retirar toda aqueles excessos que o meu temperamento não conseguia diluir bem, e fica tudo ali no exercício. Isso acaba, traz um bem-estar, e aquele sono meu que era irregular antigamente não é mais. Aquele humor mais oscilante, que estava sempre com o cortisol ali no alto, também já não é mais. Então, eu vejo que o exercício físico, esse esforço, traz recompensa por isso. A pessoa se torna bem-humorada, tem uma noite de sono muito melhor, mais profunda, tem uma situação de bem-estar que foi promovida por esse esforço que ela fez, que estaria acumulando, digamos assim, uma energia ruim no seu corpo, e agora está ali, não é? Eu acho que nós conversamos bastante, demos bastantes dicas aí para o pessoal, e agora eu fechei um pouquinho o microfone da Tati, porque dá o eco com o microfone seu, Douglas. Sim. Tati. Então, quem vai começar a responder primeiro as perguntas, daí eu abro o microfone para ir para a tela correta. Então, tem algumas perguntas aqui, tem alguns participantes, se você quiser... Isso, eu acabei de ver uma pergunta agora, vamos responder, acho que é da Eliane, não sei, ela perguntou, mas aqui já sumiu, eu não consegui ver. O que ela perguntou? Vamos dar uma olhadinha aí. Eliane, se quiser abrir o seu microfone, eu vou abrir aqui, pedir para ativar som. Tá. E você quiser fazer a pergunta, já está aí na tua tela a ativação de som. Pronto, ela vai fazer a pergunta. Isso. A minha pergunta foi o seguinte, porque geralmente as pessoas falam que fazer exercício à noite não é ideal, porque o corpo vai estar com muita energia. Exato. E para quem vai descansar, vai dormir, não é ideal. O ideal é que seja de dia. Aí a minha pergunta foi qual seria o ideal, né, para a realização da atividade física? Que horário seria ideal? Uma ótima pergunta. Vamos responder por partes. Vamos responder primeiro pelo lado da biologia do ser humano. Não vamos pensar assim em o que seria melhor para cada um. Vamos responder pelo lado da biologia do ser humano normal. Geralmente, nós estamos programados para produzir movimento durante a luz do sol, durante o dia. Então, nosso pico de energia, imagina que você estava lá há 250 milhões de anos atrás, na savana africana, você era um hominídeo, você ia sair para caçar, tá? Então, o que acontecia lá? O sol sai, você sai para procurar a sua caça, você sai para fazer a sua atividade física, certo? Então, geralmente, aí, hoje em dia, entre 9, 8 e meia, 9 horas da manhã, até umas 3, 4 horas da tarde, geralmente é o nosso horário de pico de energia para fazer movimento. Após esse horário, de acordo com o ciclo circadiano, você vai reduzindo o seu grau de atividade física até o sol se pôr, e depois você começa a produzir hormônios para se acalmar, para poder dormir. Esse é o que seria o ideal.
mas é muito individual isso, é muito individual. Tem pessoas que treinam durante o final do expediente e dormem bem, têm uma boa noite de sono, acordam bem no outro dia. Tem pessoas que se sentem bem fazendo exercício físico logo ao despertar pela manhã, tá? Junto com esse mito que ela acabou de falar, tem o tal do pessoal falar que de manhã queima mais calorias, à noite queima menos. Essas coisas não se sabe direito o que vai acontecer. Hoje em dia a ciência não tem determinado muito bem o que vai acontecer. Em cada pessoa que você pega uma situação dessa, são situações que não são constantes, elas mudam, esses momentos, esses timings que a gente fala, eles mudam durante a vida. Então, eles mudam durante tanto da vida de cada pessoa, quanto do ritmo de cada pessoa durante um ano, ou durante os meses. Então, assim, não tem muita regra para isso. O legal é você experimentar para você, para a tua biologia, para o teu tipo, o que é ideal, e você começar a praticar. Então, assim, não se atenha a essas regras, tá? Tem que ver o que é bom para você, adaptar para você o tipo de exercício, ou o horário, correto? Ótimo. A Bruna também fez algumas perguntas já no início. Agora, Isso. Bruna, se você quiser... Onde que está a Bruna? A Bruna, Oi, cadê? boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, minha pergunta seria a seguinte: o doutor, no caso, o professor Douglas, né, falou a respeito do tipo ideal da alimentação e tudo mais. Eu andei dando uma estudada um pouco sobre o fator sanguíneo. Eu acho que foi a pergunta que sumiu do chat, né? Que algumas pessoas do tipo O, por exemplo, elas produzem muito ácido no estômago e, consequentemente, elas não têm de certa forma, algumas pessoas do tipo sanguíneo são de alguns fatores étnicos, como indígenas e tudo mais, eles não produzem a enzima que sintetiza o leite. Então, eles não conseguem digerir bem o whey protein. Como é que a Sim. gente poderia substituir uma proteína, para quem gosta, né, de trabalhar e tudo mais, do leite? E também nessa questão energética, né, que disseram que também tem a questão do gergelim, que eu havia perguntado antes, né, para a dona Tatiana, que algumas pessoas sugerem que seja consumido o gergelim, mas eu queria saber de vocês, qual que seria o melhor, assim. Obrigada pela Tá. oportunidade. Imagina, obrigado nós. Eu vou dar um start aqui, depois eu vou passar o tipo sanguíneo e depois o gergelim para a Tatiana, porque ela vai ingressar junto com a medicina chinesa nessa parte aí, tá? Biologicamente falando, não existem seres humanos puros, não existe raça pura. Quando você vai analisar o DNA de algumas pessoas, aliás, de todo mundo, você tem percentuais diferentes de vários tipos de etiologia. Não é porque uma pessoa, por exemplo, é de raça escura ou de raça mais clara, que ela tem 100% daquele DNA dela daquela raça. Geralmente não. Quando você desmonta essa análise de DNA, você vê que ela tem, por exemplo, 20% de uma certa etnia, 70% de outra, 10% de outra e assim por diante. Para quem quiser ver um documentário bem legal isso aí, vocês colocam assim no YouTube, tem uma apresentação linda que chama The DNA Journey. Journey é de jornada. Vocês colocam assim, para quem não conseguir digitar em inglês, colocam assim, jornada, no Google, traduz jornada para inglês, aí coloca assim, do DNA, né, que é o DNA Journey. Eles fizeram esse documentário e uma análise com um monte de gente, ficou muito legal. Então, assim, não existe raça pura, tá? Existem várias combinações. Aí, lembrando, você falou do tipo sanguíneo, né? De uns anos para cá, umas décadas para cá, vários médicos, pesquisadores começaram a apresentar dietas da moda, vamos dizer assim. Então, na época, vocês vão lembrar disso aí. Tinha aquela dieta do Dr. Atkins, que tirava o carboidrato, só comia proteína e gordura. Tinha a dieta cetogênica, tinha a dieta de Califórnia, então, assim, foram vários, cada um querendo fazer literatura para poder se destacar aí no mundo científico e de publicações e em venda de livros, essas coisas, para poder fazer alguma contribuição nessa área científica aí. Aí, de uns anos para cá,
começaram a colocar a dieta do tipo sanguíneo. Inclusive, o Dr. Lai Ribeiro fala muito disso, tá? Assim, eu realmente, assim, eu nunca li nada de consistente que não fosse unilateral da pessoa que está escrevendo aquilo lá em relação à biologia humana, para que a gente pudesse usar isso para todo mundo e que tivesse alguma resposta efetiva e uma resposta eficaz para qualquer um. Eu nunca vi nada disso. Eu acho que a Tatiana vai poder falar um pouquinho se, de repente, na medicina chinesa vai ter um complemento para esse tipo aí, tá? Agora, o whey protein é assim. Na verdade, ninguém digere whey protein, tá? O whey protein é uma bomba. Por quê? Vamos explicar certinho. Todo leite, ele é alergênico. Por que ele é alergênico? Porque, os seres humanos geralmente perdem a habilidade de digerir a lactose, a caseína, quando vão crescendo, né? Vocês já ouviram falar que nenhum animal adulto bebe leite, tá? Mas o ser humano cultivava animais e produzia leite. Tudo bem, a gente sabe isso na história, desde a Idade Média, ou até um pouco antes, se fazia lá, tinha cabra, tinha as vacas, o pessoal fazia as ordenhas e produzia um queijo ali, fazia um coalho, alguma coisa assim. Mas vocês imaginem fazer um queijo há 1000, há 500, há 300 anos atrás. A pessoa fazia aquilo ali, acho que um pouquinho, um pedacinho só, com aquela vaquinha que tinha no fundo do quintal ali, e cada um comia um pouquinho, e de vez em quando, e só. Hoje em dia, nós temos acesso à alimentação industrializada, e a gente vive uma verdadeira orgia alimentar. Tudo que você quiser comer, quanto você aguentar comer, você vai no supermercado, você pega lá e você compra e traz para a tua casa, né? Então, assim, ficou difícil fazer esse tipo de avaliação. Se o ser humano digere muito bem o leite, ou digere tanto leite quanto a gente quer consumir hoje em dia, né? Não dá para fazer essa conta. A quantidade é o veneno, não é, Douglas? Exato, né? Então, por exemplo, para você produzir 1 quilo de whey protein, você precisa de 300 litros de leite, né? E quando você aquece qualquer tipo de alimento, a Sandra vai falar depois um pouquinho disso também, tanto que tem as dietas naturais ou cruvidoristas, quando você aquece demais ou esfria demais qualquer tipo de alimento, você causa uma alteração molecular no alimento. E quando você causa uma alteração molecular no alimento para temperaturas excessivas, igual, por exemplo, para produzir um whey protein, você precisa fazer o quê? Aquecer milhares de litros de leite para poder tirar aquele soro dele, comprimir essas moléculas e produzir aquele pó condensado, que o whey protein é o quê? Ele é um pó condensado, né? Você causa, anotem aí esse nome que vocês vão pesquisar, porque é muito legal. Você começa a produzir acrilamidas e nitrosaminas. Isso aí são o quê? Alterações moleculares negativas, como se você estivesse tostando ou criando um carvão naquele alimento, e esse alimento começa a ficar agressivo para a biologia, para a digestão do ser humano, né? Isso começa a agredir todo o sistema digestivo. E isso é carcinogênico. Qualquer nutricionista aprende isso desde o 2º ano de faculdade, mas aí o pessoal acha que acaba esquecendo, acaba se perdendo um pouquinho, e vem essa onda de suplemento alimentar que também virou um fetiche, né? Qual é o fetiche do suplemento alimentar? Consumir alimentos muito proteicos ou muito fortes em proteína, você vai assimilar mais músculos. E isso não é verdade, né? Não é porque eu vou aumentar meu percentual de um elemento que eu vou fazer com que esse elemento forçadamente penetre nas células. Isso não acontece, né? Eu descobri, Douglas, que esses processos, né? Que nós chamamos tudo isso de coisas processadas, né? Processados. Ele é um alimento altamente processado. Processo. Eu descobri quando a gente vai para tribunal, que eu já trabalhei em tribunal, lá tudo que tem nome de processo é problema, porque antes de se virar um processo foi porque houve um problema que trouxeram para o tribunal que virou um processo, né?
A mesma coisa na área da alimentação ou qualquer outra coisa. Sim. Tudo que for processado, que vira um processo, vai virar um problema, já é um problema. E daí a Sim. pessoa está a comer isso não vai virar, porque as nossas células, o nosso aparelho digestivo, ele não é compatível para digerir processos. Sim. Mas aí a gente vai partir por um outro lado também. Agora eu vou finalizar a pergunta da nossa amiga aí, né? Então, a gente respeita também, mais uma vez falando, a individualidade biológica. Isso também entra os gostos que a pessoa tem. E também o sistema de crença. Então a pessoa fala assim, olha, eu tomei o whey protein, eu gostei do whey protein, me fez bem, eu quero inserir ele na minha dieta, você me ajuda? Sim, vamos ajudá-la, né? Vamos adequar isso daí, de repente, para um horário que fica bom para ela fazer digestão, ou numa dose que fica boa para ela, ou no horário que fica boa para a pessoa. E se ela se sentir bem, você agrega o alimento na alimentação dela, de uma maneira que não prejudique, porque o que é bom para mim não é bom para você, né? Tem o formato vegetal, tem o formato vegetal da ervilha, do grão de bico, que eu acho que os processos, apesar de ser de uma forma processada, a assimilação pelo corpo, tanto aí que a doutora Tati pode conversar sobre essa energia desses elementos, são diferentes do processo do outro elemento, digamos assim, animal, talvez. Animal, não vai precisar passar por esse processo de aquecimento para extrair. Lá, simplesmente, o vegetal também vira um pó, não é assim? Mas o processo para você extrair proteína de vegetais em alta concentração também é o mesmo do whey protein, né? Então, assim, a gente pensa em adequação realmente, né? Igual a nossa amiga, ela fez a pergunta. Então, assim, de repente, ela já tenha tido contato com o whey protein, ela gostou do whey protein e ela quer tentar continuar consumindo, ela quer fazer uso do suplemento. Então, a gente faz o quê? A gente adequa a realidade dela, né? Se ela não estiver brigando com a balança também, aí é outra história. Agora, se a pessoa tiver também com problema de perder peso e quiser consumir suplementos calóricos à base de pó, vai ficar muito complicado você conseguir fazer ela perder peso, né? Então, finalizando a pergunta da nossa amiga aí, a gente vai dosar de acordo com a sua necessidade e de acordo com a tua digestibilidade. Se você não estiver se sentindo bem, você vai lembrar, então, que é porque realmente ninguém digere muito bem a proteína do leite. Agora, se você estiver gostando de consumir, sem problema algum. Tudo bem? Agora, vamos passar o restante da pergunta para a Tati, que ela vai falar dessas combinações aí. Vamos lá. Sandra, só avisando que aqui para mim está dando a mensagem que em 6 minutos nós terminamos a live novamente. Então, eu vou tentar responder rapidinho. Se depois que terminar esta parte ainda quiserem voltar à sala, nós voltamos à sala, terminamos mais algumas questões. Ah, tá bom, combinado. A gente deixa a sala para o pessoal, então, né? Uhum. As perguntas, combinado, né? então. Então, vamos lá. A Eliana, ela tinha perguntado também quais os alimentos ideais para se comer antes da atividade física. Eliana, tudo vai depender do horário em que você vai praticar essa atividade física. Por exemplo, se você for praticar atividade física de manhã, logo depois que você acordou, uma coisa muito bacana, e se você também gostar, obviamente, né? O café. Você pode preparar uma xícara generosa de café e adicionar nessa xícara de café 1 colher de sopa, de 1 a 2 colheres de sopa de óleo de coco. Nós chamamos isso de shot, né? Quando você coloca pelo menos 2 ingredientes dentro para formar um elemento só, digamos assim. Então, o café com óleo de coco é uma dupla maravilhosa para você estar consumindo e ir para a academia, ou ir fazer sua caminhada, ou praticar a sua atividade física. Se você for à tarde para a academia, você tem que dar pelo menos 2 horas da tua refeição principal, no caso do almoço, tá? Você tem que dar de 2 a 3 horas
da sua refeição principal. E isso é o ideal, porque já vai ter dado tempo do teu organismo digerir fisiológica e energeticamente os alimentos que você consumiu no seu horário de almoço, tá? E aí você já vai estar com as tuas taxas de glicose, de insulina, tudo mais regulado dentro do teu organismo para você poder estar fazendo a tua atividade física. Mais uma vez, você pode consumir um chá, fazer o chá verde. Você pode fazer, se você gostar e você for praticar uma atividade física em torno aí de 4, 5 horas da tarde, você pode fazer o café com óleo de coco, né? Sempre alimentos de leve digestão, mais uma vez. Cuidado com as frutas, né? Você pode consumir a maçã, coisa de uns 40 minutos antes de você ir treinar. Você consome uma maçã e vai treinar. E se você for praticar atividade física à noite, nunca também jantar antes de praticar atividade física. Você sempre vai voltar da atividade física, esperar aí uns 40 minutos para que o teu metabolismo ele desacelere, né? Porque depois da atividade física, o nosso metabolismo ele se mantém acelerado por um determinado tempo e que gira em torno de 20 a 40 minutos, dependendo do tipo de atividade física que você faz. O ideal é você comer, né? Fazer uma refeição 40 minutos, de 20 a 40 minutos após a atividade física, o término da atividade física. Tá bom? Então, os chás verdes ou qualquer outro tipo de chá, você pode fazer um chá de gengibre com canela, se você gostar, para você ir treinar, né? O gengibre e a canela são 2 elementos quentes, né? Você faz um chá de gengibre com canela, ingere ali uma xícara de chá de gengibre com canela e vai treinar, né? Você vai estar com bastante energia. Então, sempre pensando que o teu estômago não pode estar cheio de alimento para você fazer atividade física, tá bom? E a Bruna perguntou sobre o gergelim. O gergelim, Bruna, todos os alimentos escuros, eles vão nutrir diretamente o elemento que faz a metabolização da energia ancestral. Então, a gente fala que o gergelim é um grande nutridor dos nossos rins, que os nossos rins, que são o nosso rim direito, tá? É o grande metabolizador da nossa energia ancestral. Ele tem essa função energética. Então, além dele fazer todo o processo de limpeza do sangue, os rins, e produzir urina, ele também é o grande metabolizador da nossa Kundalini, da nossa energia ancestral, da nossa energia vital. E o gergelim é um alimento que vai nutrir imensamente o elemento água e os rins. Então, ele vai ajudar no funcionamento dos rins. Todo alimento escuro, ele vai ajudar nessa função, tá? Tanto do elemento água, quanto dessa metabolização de energia ancestral dos rins e da bexiga. Então, ele tem uma importância realmente muito grande. Eu coloco, só para você ter uma ideia, Bruno, eu coloco o gergelim nas minhas frutas, na minha salada, eu ponho ele para cozinhar com arroz integral, eu consumo pelo menos uma colherinha de chá de gergelim todos os dias e vou fracionando nas refeições. É meu diário, né? Eu não tenho escapatória, eu não fico sem gergelim, principalmente o gergelim preto, de jeito nenhum, tá bom? Eu faço o leite de gergelim, me sinto muito bem tomando o leite de gergelim. Legal. Olha que delícia, nunca consumi. Muito, uma delícia. Eu coloco ele de molho umas horas, depois eu escorro, coloco no liquidificador com um pouco de água, faz tipo uma massinha, e daí vou colocando mais água até fazer esse leite e fica muito, muito gostoso. Ou então ali na parte da manhã, se eu sinto que vai me faltar energia só com as frutas, que eu gosto de comer só fruta na parte da manhã, eu, ao invés de comer ou uma batata doce, ou um inhame, ou uma mandioca, eu como também esse preparado aí, que ele é bem gostoso e traz energia por bastante tempo, porque a cevada é um grão nobre, e ela também tem muitas propriedades da área das vitaminas B, então agrega bastante à nossa saúde, e isso me traz a energia suficiente para chegar até a hora do almoço e não comer tanto também da parte da alimentação. Exato. Né, balancear isto.
não é? Não tanto carboidratos simples, farinhas simples, né? Alimentos mais funcionais, né? E vi também, e eu quero até conversar com a Tati isso, deixar para os outros também, que Isso. a acidez do nosso estômago, por exemplo, em relação ao café, eu não tomo café, que ele é bem excitante para mim, e também o meu estômago ficava muito ácido. E eu passei a tomar esse outro chá indiano maravilhoso, com um preparado de qualquer chá do nosso gosto, seja o hibiscus, seja o chá verde mesmo, ou um outro chá sem cafeína, até uma própria camomila, qualquer um dos chás, ou até um leite de alpiste, por exemplo. O leite de alpiste, ele traz bastante energia para nós. E colocar a cúrcuma, ou açafrão da terra, Ótimo. um pouquinho de Muito mel, bom. não traz peso ao nosso corpo e consigo ir treinar bem gostoso também. E sinto que o açafrão, ele faz esta estabilidade na parte de acidez do estômago, e ao mesmo tempo, se eu coloco, por exemplo, o gengibre e fica um pouquinho mais quente, ou um pouquinho da pimenta do reino, que diz que também é bom juntar ali para ativar a cúrcuma, eu sinto que não tenho tanto incômodo muscular com a exigência que eu faço do meu treino. Então, Exato. no dia que eu vou lá, né, para fazer esse exercício mais forçado, eu sinto que deu certo esses termogênicos. Isso que você falou, Douglas, a canela, e que a Tati falou também, de a gente não consumir nada pesado e mais líquido, né? Eu acho que o hidratar o Exatamente. corpo Isso. é mais benéfico. Isso. Um outro detalhe também, vocês reparam que quando vocês comem, a gente come um doce, por exemplo, um chocolate, um sorvete, alguma coisa, logo a gente tem aquela sede quando come alguma coisa muito de alto índice glicêmico. Por quê? Porque, estão me ouvindo aí? Tá, né? Sim. Porque a glicose no intestino, ela compete com a absorção de água. Então, quer dizer, como é que você vai fazer um exercício desidratado? Possível. O teu corpo, o seu sangue vive à base de água, é a base de água. Os músculos é a base de água. Toda a contração muscular envolve hidrogênio, envolve oxigênio, que é água também. Então, assim, é mais um motivo para a gente romper esse mito de refeição pré-treino. Isso aí foi criado pela indústria da alimentação de suplementos, tá? Tanto esse imediatismo de refeição pré-treino com refeição pós-treino para dar energia ou para repor músculo, isso aí a gente primeiramente ensina que não tem ligação nenhuma. Muitas vezes atrapalha, né? Mas, como a Sandra está falando aí agora, né? É necessário cada pessoa adequar para o seu objetivo, para a sua condição. Isso é muito, muito importante. Foi uma bela colocação da Sandra agora aí também, essa situação. Muito bom. Eu vi também que o nosso perfil, o nosso composto físico, né? Por mais que nós queiramos um resultado mais imediato, não só a nossa idade, quanto o nosso perfil, estrutura óssea, estrutura muscular, sim, nosso biotipo, até estrutura psicológica. E eu vi que tem pessoas com uma determinada estrutura psicológica diferente de outras, que quando vão fazer o exercício, o músculo responde mais rápido para ter uma definição, outra para ter um aumento, isso independente se toma suplemento ou não, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma estrutura pequena, mas quando eu começo a fazer o exercício, eu sou daquela tipo de pessoa que já começa a definir o músculo. Como eu não tenho muita gordura, já fica aparecendo logo aqueles musculozinhos torneados, mas tudo em forma pequena. É claro que se tiver uma pessoa que come muito, toma essas outras estruturas
das whey's e tudo mais, e daí depois toma ainda outros estímulos, que às vezes nem são tão apropriados, é claro que o seu músculo, ele vai inflar, digamos assim, mais rápido, Sim, mas isso não quer dizer que ele também vai estar mais saudável ou que vai durar mais tempo. Porque eu vi exatamente. pessoas que saíram 1 mês da academia, 1 mês e meio, pegaram um atestado, ficaram doentes, quando voltaram, aquele inflado que estavam, murchou tudo. Perde Assim tudo, como cresceu rápido, também era como se tivesse sido só um motorzinho de bicicleta, inflado ali o pneuzinho, depois voltado. Então, Sim, nós também temos que perceber e dar esta informação para as pessoas. Aquilo que vai demorar um pouquinho mais de tempo, também se você se afastar 1 ou 2 semanas, você não vai perder, porque você não está inflado, você realmente criou uma estrutura melhorada tua, não é? Porque você exato. viveu dos alimentos e não apenas de uma imagem, né? Uma inflação do teu músculo, não é? Tati, Sim. por favor, vejo que estás com vontade de reparar aí, ó. Eu estou rindo de vocês aqui conversando. Eu vou só voltar um pouquinho na pergunta da Bruna, que ela perguntou sobre o tipo sanguíneo. Dentro da medicina Faltou tradicional isso. chinesa, como o Douglas falou, não existe, por exemplo, dentro do elemento terra vai ter só as pessoas do tipo O, ou dentro do elemento metal vai ter as pessoas do tipo A. Dentro do elemento madeira vai ter as pessoas com tipo sanguíneo B. Também existem as misturas, né? Porque nós não somos, dentro da medicina tradicional chinesa, nós também não somos apenas, nós não desenvolvemos apenas características de um único elemento. Então, não existe uma pessoa 100% da biotipologia e do temperamento água. Nós sempre vamos ser misturados. Posso te pegar como exemplo, Sandra? Por favor. A Sandra, para a medicina tradicional chinesa, ela tem características muito fortes do elemento fogo e do elemento madeira. Olhando o formato do rosto, o cabelo, o formato dos olhos, eu olho tudo para eu poder identificar, eu olho o corpo, né? Por isso que é biotipologia. Eu olho o corpo, eu olho o formato de tudo. O formato das mãos, dos braços, das pernas, do tronco, isso, do rosto, do cabelo, a cor. Eu olho tudo isso para eu poder distinguir quais são os elementos predominantes naquela biotipologia. A Sandra, ela tem uma característica de fogo com madeira e metal. Então, ela tem 3 elementos. Por que o café, para a Sandra, ele não é um bom alimento? Porque o sabor amargo nutre o elemento fogo. E o sabor amargo, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a energia do elemento madeira. Como são as 2 características biotipológicas maiores na Sandra, então tudo que tiver cafeína vai ser meio que indigesto para ela. Isso está na biotipologia dela, não adianta ela forçar a barra. Se ela forçar a barra para tomar o café, ela vai passar mal. Então, existe isso também dentro da medicina tradicional chinesa, a característica biotipológica de cada um vai interferir no que a pessoa consegue consumir e o que a pessoa não consegue consumir. Por exemplo, se a pessoa tiver uma tipologia metal um pouco maior do que as outras, ela não pode ir com leite de jeito nenhum. A pessoa desenvolve problemas de intestino, né? Ou fica com o intestino muito preso, ou com o intestino muito solto, né? Tem problemas na pele, vai desenvolver dermatites, vai desenvolver seborreia, tudo por conta dessa predisposição que já existe do elemento metal de não conseguir metabolizar o leite. Então, as pessoas que têm a tipologia metal, ela vai ter menos condições ainda de metabolizar o leite de vaca, ou qualquer outro tipo de leite animal, não só o de vaca, tá? Todos os leites animais, leite de cabra, de búfala e por aí vai, tá bom? E eu sou assim também. Eu não Lá. consigo metabolizar os leites
o açúcar me dá muita sede, como o Douglas falou. Sim. Se eu comer alguma coisa de açúcar, eu tenho que repor, sei lá, 2 litros de água, porque aquela sede não para, às vezes até acordo de noite. Exatamente. Eu sou louca por sorvete, então o meu calcanhar de Aquiles é o sorvete, e é um péssimo, terrível, horroroso alimento. E quando eu como, sofro essa tentação, eu sofro do intestino, eu sofro do sistema nervoso, porque ele Sim. me dá uma euforia muito grande, essa parte do açúcar que eles usam. Aí você não consegue dormir. É o péssimo açúcar, acordo de madrugada, e ainda por cima fica aquela coisa indigesta, aquele intestino estufado, terrível. Exato. E tudo para mim com cafeína. Eu amo matcha, eu amo chá verde, eu amo chá preto, mas só consigo metabolizar mesmo através do kombucha, que já como aquela cafeína, senão o meu metabolismo começa a emagrecer muito rápido, né? Muito rápido, eu perco peso e fico muito cansada, fico com olheira. Então, aquilo que dá uma energia muito rápida, de 1 hora no máximo, com uma digestibilidade não boa, como você falou, Tati, e daí depois eu sofro as consequências, que fico, né, tentando reparar aquilo, e eu vejo que daí depois me abre o apetite, eu como, mas eu sinto que a calça cai, né, a parte das costas ali na hora que aperto o sutiã já é um outro pontinho a mais, aí eu tenho que ficar recuperando nos meus leites vegetais, nas minhas granolazinhas, e fruta, bastante fruta, mais proteica, mais abacates e tudo mais, para poder realmente repor, senão eu perco. Isso era bom que as pessoas soubessem se conhecerem, Tati. É aquela situação, você parte pro hipermetabólico, aí você vai para os extremos. E aí você faz o quê? Nosso corpo trabalha com o quê? Com homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio entre o mais e o menos, entre o extremo e o mais contraído. Perdeu aqui. Sim. Quando você quebra a homeostase, você se desestabiliza. Aí você precisa fazer o quê? Recomeçar um novo ciclo de reorganização. Isso é natural, tudo bem, né? Isso é natural do nosso universo, isso se chama teoria do caos. A gente vive no caos, né? O universo vive do caos, né? Então, nunca está nada estagnado, né? A gente vai sempre ter um extremo para ter uma diminuição e assim por diante, né? E nós vamos assim se equilibrando. Só que quando esse equilíbrio desalinha de mais ou de menos, o movimento oposto tem que ser aumentado também. E isso nos tem custos metabólicos, custos de saúde, custos emocionais e assim por diante, né? É bem complexo, mas a beleza da vida realmente é essa. A gente errar e levantar e aprender, e nosso corpo faz a mesma coisa, né? Mas eu fui atrás de bastantes conhecimentos, assim como cheguei até vocês, e falei para vocês que é difícil conseguir, inclusive, um casal que tenha a responsabilidade daquilo que oferece, né, como gestão educacional, também admite que pratica. Então, com isso, também pode ter alunos saudáveis e promover o conhecimento, o autoconhecimento para outras pessoas também. E não é fácil, eu comecei na minha prática de autoconhecimento aos 47 anos, após sofrimento. Eu indico para as pessoas que estão presentes aqui na sala, outras que vão olhar o nosso vídeo, vão assistir, que elas não precisam passar por esse caos, como você fala, para entrarem no processo de autoconhecimento, e ali, como a Tati, na sua especialidade, conseguiu verificar os 3 elementos que mais formavam a minha estrutura, assim poderá fazer com outras pessoas, em que elas podem ir mudando os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de rotina,
para chegar em uma qualidade de vida, porque não adianta estarmos a viver e a padecer. Eu acho que padecer Exato. é o oposto de viver e não desejo isso para ninguém, e é por isso que também pratico a limpeza e auxilio outros a praticarem a limpeza, né? Como você Exato. vê, Tati, uma última pergunta para você. Já fizemos muitas perguntas, já entramos 2, 3 vezes, mas eu quero perguntar isso para você. Como é na medicina chinesa isso de sujar e limpar-se? Há isto também? Sim, sim. E você sabe que é muito interessante, porque assim, eu vou só fechar a análise biotipológica que eu fiz de você. Eu falei que você é fogo com madeira e metal. Dentro dos 5 elementos do pentagrama, nós temos 2 elementos mais Yang. Os 2 elementos mais Yang é o fogo e a madeira. Os 2 elementos mais Yin é a água e o metal. E o elemento terra é o grande equilibrador disso tudo, tá? Então, nós temos o que é mais Yang, que seria o calor, temos o mais Yin, que seria o frio, e temos a terra no meio do caminho, fazendo a estabilização entre o quente e o frio. No teu caso, com 2 biotipos que são os seus predominantes, em madeira e fogo, você vai emagrecer com muita facilidade sempre. Você vai queimar caloria com muita facilidade sempre. Então, isso é fisiológico, isso é biotipológico, isso é energético seu. Né? Então, você vai estar lá com seus 95 anos queimando caloria, emagrecendo ainda com muita facilidade, né? O teu metabolismo ele vai estar mais acelerado do que provavelmente de uma colega sua com 95 anos do elemento terra com água, por exemplo. Então, isso é seu, isso é característica sua. E é o que você falou, é muito importante a gente se conhecer, a gente se observar, né? Observar quais são os alimentos em que a gente se sente melhor antes de consumir e depois de treinar, os alimentos que você vai se sentir melhor em consumir depois que você treinar, isso tudo é autoconhecimento. Infelizmente, hoje as pessoas vivem num automático em que elas não conseguem se perceber, elas não se olham, né? Elas não têm as pessoas precisam adquirir esse start, né? De perceber a si próprio, né? E isso é o mais importante, porque a gente também só vai conseguir perceber melhor o nosso exterior quando a gente tiver bem e conhecimento do nosso interior. Essa é a lei da troca, é o que você acabou de me perguntar. Verdade. Se existe dentro da medicina chinesa a troca. E quem faz toda essa troca do meio interior para o meio exterior é o elemento metal, que está relacionado ao pulmão. Pulmão é o que capta o ar. A energia Yang, ela vem do ar que a gente respira. E aí, a gente junta a energia Yang com a energia Yin, que vem feita a partir dos alimentos que a gente consome. E aí, depois que todo esse alimento é metabolizado, ele é utilizado, o que sobrou dele é excretado através do intestino grosso. O elemento metal, nós temos dentro do elemento metal o meridiano do pulmão e do intestino grosso. Então, o pulmão capta a energia Yang, e aí o intestino grosso dispersa o que sobra de tudo isso. Então, essa é a grande troca dentro da medicina tradicional chinesa. Então, para a atividade física, quem não tem uma condição, né, tudo bem que a gente também adquire o sistema cardiorrespiratório, ele vai adquirir, com o passar do tempo e da atividade física, uma capacidade muito melhor. Né? Então, a gente ganha capacidade respiratória, a gente ganha capacidade cardíaca com a atividade física, né? Mas olha a importância que o pulmão tem. Além de ele ser importante para trazer o ar para a gente, trazer o oxigênio, energeticamente ele faz essa função do externo com o interno e do interno com o externo. É ele que faz tudo isso. Então, temos que deixar os nossos pulmões muito bem nutridos para que o nosso intestino grosso consecutivamente, né? A pessoa que fica 3, 4 dias sem ir no banheiro, ela não está fazendo a troca.
A pessoa precisa ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. E de maneira confortável, não tem que ser de maneira sofrida, né? O ir ao banheiro tem que ser uma coisa confortável. Ela não pode trazer para a gente mais um desconforto, né? Então, isso é o equilíbrio. Quando a gente vai ao banheiro de maneira confortável, nós estamos em equilíbrio. Verdade. Então, O é intestino isso. é uma fonte de doenças ou saúde, Ou dependendo saúde, como isso está mesmo. programado. É. Meninas e meninos que estão nos assistindo, por favor, se Perguntas tiverem aí, mais pessoal alguma perguntar. pergunta, antes que se feche esse nosso terceiro time, se vocês quiserem abrir vosso microfone, digam-me quem quer ainda fazer alguma pergunta, por favor, estejam à vontade, porque a Tati e o Douglas daqui a pouco vai nos dar um tchau. Tem alguém mais que precisa perguntar algo, ou vocês acham que eu já questionei bastante, vocês já conseguiram perceber algo a mais aí para vocês? Aproveitem, queridos. Eu verifiquei aqui que o exercício ele funciona também como um relógio acionando o nosso estado biológico ou para envelhecer mais rápido ou Ótimo. para travar esse envelhecimento. Exato. Né? O próprio Bem, boa colocação. Douglas falou isto, que se houver um exagero, vai haver um envelhecimento precoce, ou se tiver um equilíbrio nesse exercício, como você recomendaria para quem não gosta, por exemplo, de ir para academias, mas gostaria de fazer em casa, gostaria de estudar uma forma melhor de como adaptar os seus exercícios em casa? Como você daria estes conselhos para quem quer começar em casa, que não quer nem sair de casa para fazer caminhada, tem seus afazeres? E existe uma programação que vocês dois poderiam dar para quem faz exercícios em casa? Olha, tem os dois lados, tá? O ato de sair de casa, o próprio ato de você falar eu quero fazer exercício físico, já remonta à nossa ancestralidade, né? Ninguém ficava dentro de casa, né? As pessoas saíam para se mexer, saíam para se alimentar, o alimento estava lá do lado de fora, né? Na roça, na floresta, na savana e assim por diante. Então, assim, o próprio ato de se mexer instiga a sair. Por quê? Porque a gente tem que tomar sol, a gente tem que respirar esse ar da natureza, o ar das plantas, a gente tem que ver outras pessoas, outros seres vivos, né? Então, assim, esse tal desse negócio de fazer tudo dentro de casa, tem que ter um pouco de equilíbrio em relação a isso, tá? Então, assim, o que puder ser feito fora de casa, numa praça, uma yoga, um alongamento, uma caminhada, um passeio com o cachorro, tá excelente. Agora, o que quiser ser feito dentro de casa, a pessoa pode fazer, por exemplo, uma yoga, ela pode fazer uma yoga, né? Ela pode fazer um alongamento, ela pode fazer um exercício de fortalecimento muscular com coisas da casa, por exemplo, uma cadeira, uma vassoura, ela pode tentar fazer uma aula online com alguém para poder orientar nesse sentido, algum trabalho de força, exemplo, agachamentos, levantar alguma coisa de maneira bem orientada, com um profissional, de repente, olhando para que aquilo não seja doloroso demais, ou machuque a pessoa, especialmente se for pessoas com um pouco mais de idade, que pode ter uma queda, né? Ambientes controlados, exemplo, cuidados com animais por perto, cuidados com crianças por perto, cuidados, por exemplo, em fazer exercício dentro de salas e a pessoa, de repente, escorregar e bater a cabeça numa mesa. Então, quer dizer, tem várias coisas que podem acontecer, tanto de bom quanto de ruim, né? Mas tudo vai, assim, da pessoa achar o que combina bem com ela para o momento que ela está fazendo aquilo ali e ela desempenhar aquela atividade física ali dentro de casa.
mas a gente sempre recomenda, vamos sair de casa, vamos tomar sol, vamos respirar, vamos interagir, porque isso é muito importante, faz falta, isso faz muita falta, né? Mas Porque assim, o da tem escolha de muitas bom... pessoas que têm timidez de irem em academias, mas existem ginásios menores, existem salas que as pessoas podem fazer individualmente. Correto. E dentro do próprio lar, elas podem fazer algumas atividades, mas sempre vai ser limitado, não é isso? É um pouco limitado, um pouco solitário também, né? Hoje em dia, nós temos vários tipos de academia, né? Então, você tem academias grandes, que geralmente vai aquela moçada, que é meio de moda, aquele pessoal de muito corpo, de fazer, né? O pessoal fala, né, que é desfile de moda, aquelas coisas. E nós temos também profissionais que trabalham com pequenos grupos, em pequenos espaços, em pequenas casas. É um ambiente mais aconchegante para essas pessoas. Tanto para quem tem um pouco mais de idade, para quem é um pouco mais gordinho, né? Então, assim, hoje em dia, nós temos, assim, uma opção muito vasta de como escolher atividade física. Por menor que seja a cidade que você esteja, no país que você esteja, sempre vai ter, por exemplo, aquela academia chique, aquele lugar grande, cheio de gente malhando, e vai ter aquele professor que um dia se aposentou daquele lugar, saiu dali, abriu uma salinha junto com um amigo, que dá aula para poucas pessoas, que dá uma aula na praça, que dá atenção especial para uma pessoa mais debilitada um pouquinho, ou mais tímida. Tem que procurar, tem que procurar. Hoje em dia a gente tem acesso a praticamente tudo, tá? E mesmo que você não tiver acesso, o que você pode fazer? Se una a um amigo, 2 amigos, 3 amigos, procure uma orientação, se for no caso online ou escrita, e saiam para fazer alguma coisa juntos, os 3 juntos. Um alongamento numa praça, uma caminhada junto, vai passear com os cachorros, os 3 juntos, ou fazer um fortalecimento muscular os 3 juntos, com uma orientação de um vídeo online, por exemplo. Tudo é válido. O que a gente tem que fazer é abrir a cabeça, criar opções e fazer, não esperar. Fazer. Nós temos que nos movimentar e fazer a coisa acontecer. A coisa tem que bombar e tem que fluir. Não importa como. O que importa é que a pessoa fique bem fazendo aquilo, esteja feliz fazendo aquilo e encontre outras pessoas para agregar aquilo e fazer junto. Isso eu acho que é a maior mensagem hoje em dia. De se descolar e tá bem, tá feliz, né? Maravilha. Mais algum posicionamento, Tati? Corroborando com o que o Douglas falou, isso da atividade física sempre vai ser de cada um, né? Todos nós temos as nossas predileções, mesmo para quem nunca fez atividade física, o que eu posso indicar? Busque, mesmo você sendo a pessoa mais tímida do universo, digamos assim, coloque o seu fone de ouvido, pegue seu celular, coloque uma playlist do tipo de música que você gostar e vai fazer uma caminhada, né? Mesmo que o que o Douglas estava falando sobre o estar junto de outras pessoas é importantíssimo, né? Porque nós somos seres que nascemos para viver em comunidade. Ninguém nasceu para ser sozinho, ninguém nasceu para viver sozinho. Seres humanos, nós nascemos para viver em bando. Nascemos para viver em comunidade. Não somos seres que nascemos para sermos sozinhos. Por isso que as pessoas que são mais sozinhas têm uma característica muito grande, uma predisposição muito grande a desencadear depressão, a desencadear a síndrome do pânico, né? Que são 2 doenças mentais que hoje em dia, principalmente com essa pandemia, o percentual aumentou assustadoramente dessas duas doenças, depressão e síndrome do pânico, né? Então, a atividade física, ela só vai ajudar as pessoas a saírem dessa condição. E, no caso, a acupuntura, que está dentro da medicina tradicional chinesa, como a dietoterapia chinesa, como o Qigong,
como os florais, a fitoterapia chinesa, né? Então, a acupuntura, ela vai trazer para essa pessoa que não está conseguindo ir buscar atividade física, essa força de vontade, né? Então, porque a acupuntura, ela vai atuar nesse equilíbrio energético e emocional para trazer essa pessoa para a atividade, né? Para fazer ela ter a força de vontade dela buscar isso que é algo tão importante para a saúde dela, é fazer a pessoa ter esse movimento de busca do que é importante para si. Então, tá desligado o seu som. Tá desligado. Onde os movimentos estimulados pelas agulhinhas, pelos pontos, fazem a energia girar dentro dos meridianos da pessoa. Olha que coisa linda que é isso, né? E aí a gente consegue, através disso, desse equilíbrio, trazer a força de vontade, né? Trazer a reação positiva para a pessoa. E aí, com isso, ela vai buscar o que é necessário para que ela possa se manter fazendo isso e sair desse padrão de tristeza, sair desse padrão de depressão, sair desse padrão de síndrome do pânico e ajudar ela a ser uma pessoa mais sociável. Ela não precisa sair da depressão e pular carnaval em Salvador, não estou falando isso. Mas uma condição que traga para essa pessoa essa socialização de um meio aonde ela está inserida, onde ela convive, né? E possa praticar a sua atividade física, que só vai trazer benefícios. Os neurotransmissores que a pessoa vai produzir, as endorfinas e a serotonina que a pessoa vai produzir com a atividade física, vai ajudar a tirar ela do processo de depressão. Vai ajudar ela a equilibrar todo esse excesso de cortisol e adrenalina que leva ela até a síndrome do pânico. Então, os benefícios que a medicina tradicional chinesa pode trazer, basicamente, digamos assim, são esses, nesse sentido. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Nós que agradecemos. Foi de suma importância, tem muitas questões que eu desconhecia, foi uma aula maravilhosa para mim, para todos que estão aqui, e com certeza para aqueles que vão ainda assistir, não é? E eu quero deixar aqui claro para quem está assistindo a nossa live, que pode guardar as perguntas que vão surgir, porque quem estava aqui, às vezes deixa ali o seu vídeo ligado para nos assistir, mas está fazendo outras tarefas junto, e está vendo outras novidades que estão acontecendo ao mesmo tempo junto com a live, e às vezes não consegue, mas depois vai ter o seu momento de se questionar, depois pode nos questionar ali nos grupos, e também nós vamos trazer mais novidades em outros vídeos para vocês. Então, vão deixando aí as vossas questões, depois podem se comunicar conosco, quais são os temas que vocês querem que a gente elucide vocês, temas que vocês precisam de maior conhecimento, porque eu vejo que muitas questões de travas na vida pessoal, mental, física da pessoa, é porque ela tem esses medos que a Tati falou, tem esse pânico de conviver com uma nova fase, com uma situação desconhecida, e se não praticar logo, não der o primeiro passo, como o Douglas também falou, não vai nunca ter a experiência para acabar com essa trava, esse mecanismo do mesmo sempre, né, desse círculo vicioso que acontece com a vossa vida, como acontecia com a minha vida também, que eu também sofri de todas essas situações aí que foram relatadas, não nasci atleta, nem de família de atletas, pelo contrário, de sedentários, medrosos, inseguros, e que também não sabíamos o que fazer, tá bom? Muito obrigada,
por vocês terem estado aqui. Obrigado, nossa oportunidade. Muita paciência, né, de ir e voltar. Imagina. E o pessoal também, Sandra, vamos deixar lembrar o pessoal aí que geralmente dúvidas nunca são individuais, são sempre dúvidas coletivas, né? Então, de repente, lá nos grupos, o pessoal pode colocar ou colocar um áudio perguntando por nós ou pela dúvida, e a gente responde um áudio embaixo, já serve para todo mundo também. Essa interação nossa está aberta, estamos à disposição, viu? Eu vou passar o contato de vocês, vossos cartões, vosso contato pessoal nos grupos, para as pessoas poderem ter essa assistência, porque eu sei que vocês dão consultoria personalizada, e isso vai estar nos grupos, tá, a partir de agora. E também aquilo que surgir de atividades através daquilo que vocês vão estar fazendo de trabalho, podem se comunicar que vai ser repassado assim, tá bom? Correto. Obrigado, Sandra, pela oportunidade, viu? Foi um prazer. Eu agradeço muito pela oportunidade que vocês nos deram também. Gratidão, Sandra. Gratidão, pessoal. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Beijão, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Então, sempre. Até logo. Boa saúde a todos, gente.